olha como é a realidade. Isso há 4 anos. Um pouquinho antes da pandemia, eu ainda dava plantão de obstetrícia. E a gente ficava em 2 obstetras, por exemplo. Eu estava no plantão e chegou uma paciente que tinha um plano de parto, que é um documento que pode ser feito, tem valor legal, inclusive. Geralmente, quem constrói esse documento com as pacientes são as doulas, mas o obstetra também pode. Existe na internet modelos para que ela possa imprimir, que ela possa checar, tirar as dúvidas na consulta. E é um documento que ela assina, ela faz 2 vias, não precisa ser feito em cartório, nada disso. Ela imprime 2 vias, ela assina as 2 vias e ela precisa coletar a assinatura de alguém da equipe e guardar uma cópia com ela e entregar a outra via para a equipe guardar no prontuário. No plano de parto, está escrito: eu não gostaria que fosse feita episiotomia, a menos que fosse bastante necessário. Eu não gostaria que fosse feita a manobra de Christeler. Eu gostaria que meu filho ficasse comigo nos primeiros minutos, para que, né, respeitando... Sim. Assim, em 2024, falar o óbvio parece ridículo? Parece, mas é uma forma de você dizer assim, olha, eu sou uma gestante bem orientada em relação ao que eu tenho direito, ao como funciona, eu sei o que vai acontecer aqui. Então, né, é como se fosse... E o pior, você não sabe. Muitas equipes se ofendem com a presença do plano de parto. É uma coisa assim, nossa, já é chata, tem plano de parto. Eu já ouvi isso da boca de obstetra. Ou então, nossa, trouxe doula. Sim. Pra que trouxe doula? A doutora não me deixa mentir. Sim, é verdade. com certeza. E eu não tô falando de um profissional X ou Y, não. Tô falando de no geral, isso existe. Infelizmente, ainda é muito atrasado. Voltando ao caso que eu ia te contar. Tava no plantão, chegou a grávida, orientada, que tinha feito acompanhamento com uma enfermeira, que orientou, ela fez pré-natal no SUS em Ribeirão, a enfermeira ajudou ela a construir o plano de parto. Eu não me lembro a formação da grávida, mas eu me lembro que o marido era fisioterapeuta. E o marido também super orientado, eles estavam muito dispostos ao parto normal. E as contrações deixaram de acontecer. Elas ficaram muito mais fracas, começou a acontecer uma só dentro de 10 minutos. Falei para ela, uma situação que a gente pode fazer agora é colocar a ocitocina. A gente pode instalar só um pouquinho, a hora que a contração voltar, a gente de repente desinstala, vamos testar. Mas não é que ela está falando eu não quero de maneira nenhuma. Ela só quer ser participada sobre aquilo. Ela só quer que você saber explique. As decisões. Que ela faça parte da decisão e que ela entenda por que está sendo feito. E aí, a gente instalou ocitocina e foi uma manhã inteira. Eu dava plantão nesse serviço das 7 da manhã a 1 da tarde. Umas 3 vezes por semana. E nesse dia, ela chegou junto comigo no plantão e já era 12:00, mais ou menos. E estava acontecendo ainda o parto e ela escolheu ficar na banqueta, porque a posição também é algo que a paciente pode escolher. Aliás, deve, é um direito de escolha dela. A alimentação, ela tem que se alimentar. Imagina, você está morrendo de dor, fazendo força, como você vai ficar em jejum? Né? Você tem que se alimentar. Claro que você não vai comer uma feijoada, não é o momento. Mas você vai comer uma coisinha leve, uma gelatina, um chá, bolacha, né? Tentar comer uma sopa, se vier, coisas assim. Sim. E aí, essa gestante preferiu ficar sentada na banqueta, embaixo do chuveiro. Eu forrei um campo cirúrgico no chão e sentei de frente para ela e fiquei ouvindo o coração do bebê com o aparelhinho, com o sonar. E o marido sentado atrás dela, né, ajudando ela, fazendo massagem nas costas dela, na lombar ali, que tava doendo pra caramba, né, e o chuveiro. E aquilo ali, a gente tava ali já fazia uns 40 minutos. E já era 12:00 e pouco. A gente ia entregar o plantão 1 da tarde. Mas eu já tava pensando que eu ia me atrasar pro próximo compromisso, porque eu não ia querer deixar ela sozinha, eu queria terminar aquele. E aí, a minha dupla de plantão chegou perto, essa pessoa tava fazendo outra coisa pra lá, porque o plantão tava acontecendo, um monte de coisa. E aí ele chegou, pôs uma luva, fez um toque, sem nem permissão de ninguém, ele falou, dá licença. Aí eu fiquei assim, fez um toque, aí ele falou, não, isso aqui não vai nascer não, vamos fazer cesárea. O marido olhou pra mim como se fosse assim, ó, você deixou a gente aqui até agora pra falar que não vai nascer? Aí eu falei, não, gente, mas tá descendo, é um bebê grande, né, mas tá tudo bem, tá vindo, é devagar. Depois que chega nos 10 centímetros, a gente tem 4 horas pro neném nascer. Poxa, a gente tava super no prazo, tinha acabado de ficar os 10 centímetros. Então, a gente tava lá esperando, numa boa. O tempo da natureza dela, da bacia dela, do bebê, né, calma.
E tava tudo bem. Aí ele começou a ligar para o anestesista chegar para poder fazer, montou a sala, e assim, como se a gente não existisse, como se eu não existisse. E nesse ponto, só uma dúvida, o pai, ele pode falar assim, Não, o pai ficou olhando pra mim e falou assim, Ele eu não tem o acredito. direito Ele falou de- assim, eu não acredito. O acompanhante Aí eu ele falei pode. assim, não vai fazer, vai dar tempo, fica tranquilo, a gente não vai pra lá. Aí chegou, ele veio, pegou na mão dela, da paciente, por cima de mim, assim, eu tava sentada no chão. E aí ela foi indo. Aí o marido dela falou, não vai. Por coincidência, ela chamava Camila também. Falou, não, Camila, não vai. Ela falou isso assim... não é coincidência. Ai, tô com medo, eu vou. Tô com medo. Na hora, ela ficou com medo. Meu Deus. Chegou na sala de parto, antes de anestesiar, ela deitou na maca, né? Eu falei pro anestesista, eu falei, só um minutinho, deixa eu só fazer mais um toque. E já tava pra chegar, não ia nem demorar nem 40 minutos ali mais. Tava muito perto, dava pra ver cabelinho já. E aí, eu falei assim, vamos esperar só mais um pouquinho que eu acho que tá nascendo. Aí, o pai chegou, olhou assim pra vagina, ele falou assim, você acha que falta muito? Eu falei, não, olha ali, cabelinho da nenê tá vindo. Tá tudo bem, fica tranquilo. Eu com o sonar ouvindo o coração, tava ótimo. E aí, eu me distraí, eu fui pegar uma compressa, eu virei pra pegar a compressa, o pai foi pra cima dela e fez a Cristeler. O pai fez. Meu Deus. O pai fez o negócio que é proibido, de fazer a Cristeler pro neném nascer. Eu falei, não faz isso. Ele, não, vai nascer de normal sim, vai nascer sim. E precisou do pai fazer, e o outro obstetra tentando tirar o pai de cima. E no fim, o pai que fez, ainda bem que eu tava, a gente brinca assim, ainda bem que eu tava no gol. Porque nasceu. Meu Deus, que E desesperador. aí nasceu, eu falei, não, calma, tá tudo bem. Nasceu uma nenê grandona, rosinha, pesou 3,5 kg, nenezão, né? Nossa, 3,5 kg. E a mãe era bem alta, o pai também. E aí, a hora que acabou, esse obstetra ficou com raiva, lógico. Porque eu fiquei enrolando, de propósito. O pai também foi lá e fez isso, né? Assim, não tem ninguém pra falar, ele... Provavelmente deve ter estudado muito com ela a questão das manobras e tudo mais, e fez isso. E aí o obstetra falou assim, tiveram sorte, porque podia ter morrido as duas. Que morrido? Que risco? Isso também não Poxa, é algo que agrega. Não é algo legal de falar. Diz, não, né? não podia, Sim, nem não não ia dar podia. vontade de falar assim, morre você, sabe? Sim. Então, é muito difícil num momento assim que você tem... Eu fico pensando assim, se fosse só a paciente ali? Sim, ela não teria escolha.